Graça e paz, amados. Queria agradecer ao Senhor o privilégio que Ele nos concede de estar reunidos como igreja para cultuá-lo, para adorá-lo e também para termos comunhão com a Sua palavra. Para mim é uma alegria fazer parte do corpo de Cristo que se reúne neste local. O Senhor tem me dado o prazer de conviver com os irmãos e eu tenho podido louvar ao Senhor por essa preciosidade. Muitas vezes nós chegamos aqui, sentamos e levantamos, mas que o Senhor nos dê a graça de cada dia mais nos entendermos como família, como filhos e filhas de Deus, e que têm em comum a vida de Cristo, e que podem celebrar juntos e desfrutar da comunhão uns dos outros, da alegria de estar juntos, de partilhar dos sofrimentos, das alegrias, das dificuldades, porque as tábuas têm que estar justapostas, tocando uma nas outras, se interessando, sabendo, conhecendo, se relacionando. Nós vivemos hoje num mundo onde os muros estão cada dia mais altos. Vizinho bom é vizinho que não me incomoda. Mas não é assim no reino de Deus. No reino de Deus nós somos chamados para viver em comunhão, família. Nós precisamos uns dos outros. E para mim tem sido uma alegria pertencer a esta comunidade e ter o privilégio de contar com os irmãos na minha caminhada. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado comigo, através da sua palavra. E antes disso eu gostaria de orar. Pai amado, louvado seja sempre o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por esta igreja, Senhor. Muito obrigado pelos meus irmãos. Muito obrigado por este dia, Senhor. Muito, muito, muito obrigado pela vida de Cristo em nós, Senhor. Que o Senhor avive, Senhor, a tua igreja. Que o Senhor restaure o teu testemunho em nosso meio. Que o Senhor abra os nossos olhos para olhar, Senhor, para o nosso irmão como um membro da nossa família, Senhor. Como alguém que o Senhor ama. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que se encontra aqui nesta manhã. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos aqui reunidos em torno da pessoa do seu Filho Jesus. Nos dá clareza, Pai, nos dá um espírito manso e um coração quieto, Senhor, para que a Tua palavra possa repousar, Senhor, e produzir frutos. Precisamos, Senhor, que o Teu Espírito esteja agindo neste momento. As coisas relacionadas ao reino de Deus, Senhor, não se aprendem, Senhor. Elas precisam ser reveladas pelo Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos que o Senhor atue, Senhor, em nós. Que a Tua palavra, Senhor, venha com unção, e a unção que é do Teu Espírito Santo, Senhor. Trazendo convencimento, Senhor. Expondo a nossa realidade, Senhor. Discernindo a intenção do nosso coração. Pai amado, seja bem-vindo, Senhor, em nosso meio. Seja adorado em nosso meio. Atue, Senhor, segundo a Tua vontade. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado por este dia, Senhor. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos e hoje nós podemos vê-lo, Pai. Podemos contemplá-lo, Senhor, no nosso dia a dia. Obrigado porque podemos te chamar de Pai. Podemos falar e podemos ouvir. Muito, muito, muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu entrego este momento em Tuas mãos. E a palavra que será dita. Para que o Senhor seja honrado. Para que o Senhor seja glorificado. Para que vidas sejam salvas, Senhor. E para que a Tua igreja seja edificada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem na leitura deste boletim. E como já é de praxe, toda vez que tiver em negrito, eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Combinado?
tema deste estudo é chamados a crer. Vamos ler 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Vamos ler juntos? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário que sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé é algo muito significativo no reino de Deus. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o intuito nesta manhã é nós buscarmos identificar essa fé. De que fé a palavra está falando? Porque nos parece pelo texto que algo pode ser parecido com fé. Mas este algo não subsistirá à prova que Deus enviará. Só subsistirá a fé que é fé genuína. A fé que é preciosa. A fé verdadeira. Aquilo que não é fé não subsistirá à prova de Deus. E Deus com certeza provará a mim e a você. Porque esta fé é necessária ser provada. Foi assim com todos os homens de Deus que nós vemos nas Escrituras. A provação da fé se faz necessária. Vamos começar lendo aqui. Em nossos dias, é evidente que o cristianismo passa por uma crise. A igreja tem sido inundada por um pensamento humanista que encontra sua lógica no mundo. Em outras palavras, os mesmos objetos de desejos do mundo, bem como a maneira pela qual podemos obtê-los, são encontrados e praticados dentro das igrejas com uma máscara de piedade. Além de o homem e sua vontade egoísta estar no centro e não Deus. Nós começamos aqui por tentar fazer uma leitura de uma realidade que nós podemos perceber no dia a dia. A igreja tem sido permeada por um pensamento que é humanista. E que tem como objetivo colocar o homem no centro. As reuniões muitas vezes são pensadas no homem. A reunião da igreja, a reunião do corpo de Cristo, ela existe com uma função: adorar a Deus em primeiro lugar. Deus deve ser o centro da reunião da igreja. Cristo Jesus deve ser o centro da reunião da igreja. E a comunhão dos irmãos. E não o homem. O que nós percebemos é todo um pensamento que tem como foco principal o homem, o interesse do homem, o que faz bem ao homem. Como seria interessante este culto, de maneira que as pessoas se sintam agradáveis aqui dentro, que elas se sintam confortáveis aqui dentro. Como será que seria um culto que as pessoas gostariam de ir? Nós precisamos animar um pouco mais o culto. Nós precisamos inventar alguma dinâmica onde as pessoas se sintam mais atraídas a vir a este culto, a esta reunião. Nós precisamos falar de coisas que interessam a essas pessoas, acalentar o coração delas, para que elas venham aqui e se sintam bem. Porque a semana delas é muito corrida, é muito atribulada, e elas precisam de um momento de relax. Elas precisam ter um momento onde ela pode ir a uma reunião e ouvir coisas legais, ouvir
palavras agradáveis, ter um ar-condicionado bom, uma música boa. Ou seja, o homem é o centro, tem sido o centro da reunião. E nós acabamos também vendo ensinamentos que visam satisfazer desejos que são egoístas dos homens. Se você tem uma dificuldade, nós precisamos trazer uma mensagem que supra esta sua dificuldade. E na grande maioria das vezes, essa dificuldade está relacionada a este mundo. A questões voltadas a este mundo. Este mundo busca uma glória pessoal. Este mundo busca realização profissional. Este mundo busca ter coisas, ter poder, ter reconhecimento. E muitas pessoas estão buscando isso nas reuniões das igrejas. Como se Deus existisse para satisfazer os nossos desejos egoístas, para colocar ou colaborar com o nosso plano pessoal, com a vida que eu idealizei para mim, e não o contrário. Não sou eu quem existo para Deus, para honrá-lo no meu viver diário, para honrá-lo no meu trabalho, para buscar a vontade de Deus. O homem tem estado no centro da reunião da igreja. Isto tem provocado uma crise na igreja de maneira geral. Porque quando Cristo não é o centro, a razão de existir da igreja passa também a não existir. Se perde. Se você, meu amigo, não vive para Deus, alguma coisa está errada. E este viver se dá na vida corriqueira. É no seu trabalho, no seu relacionamento, na família que o Senhor te pôs, no país que o Senhor te pôs, na cidade que o Senhor te pôs. Há uma soberania de Deus atuando na sua vida. Você não pediu para nascer em Londrina, você não pediu para nascer no Brasil, você não pediu talvez para estar aqui, mas Deus lhe pôs aqui. E Deus tem revelado o seu Filho a você, tem aberto os seus olhos para conhecer a Cristo, para que você viva para Ele. É isso que nos ensina as Escrituras, que Jesus Cristo morreu para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma outra característica desta crise é de se viver pela lógica deste mundo. Tudo que faz sentido à nossa mente, nós absorvemos isso como verdade. Isso é um perigo. Porque a lógica deste mundo não é a lógica do reino de Deus. A lógica deste mundo fala que se você pisar no mar, se você descer do bote, pisar na água, querer sair andando igual em terra firme, você vai afundar. Mas a palavra de Deus, quando ela sustenta você, ela sempre será verdadeira, ainda que ela afronte a lógica humana. Ainda que as pessoas falem que andar sobre as águas é impossível, se Deus te mandou andar sobre as águas, pise firme, meu amado. E não se permita aceitar tudo que vem só porque aquilo lhe é lógico. Só porque aquilo tem um sentido. Só porque 2 mais 2 é igual a 4. Esteja sempre atento, se relacionando com o Senhor, se relacionando com a sua palavra, entendendo que a lógica do reino de Deus transcende a lógica humana. As Escrituras nos ensinam claramente que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Vamos ler juntos?
Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? O que pode causar uma crise como esta é quando nós, como igreja, ou eu, como parte do corpo de Cristo, cedo às pressões mundanas e opto pelo caminho mais fácil da indiferença, que é incompatível com a cruz, e escolho o descaso e a incredulidade nas Escrituras, seguindo o curso natural deste mundo de relativizar e de não dar o devido crédito à palavra de Deus, permitindo-o entrar sorrateiro dos ensinamentos humanos, que tem a sua lógica neste mundo, mas não no reino de Deus. O que faz desta crise uma crise de fé. Uma palavra que eu queria destacar aqui, nesse parágrafo, é a indiferença. Indiferença uns com os outros, indiferença com o próximo, e indiferença principalmente acerca da palavra de Deus. É isto o que causa esse tipo de crise. Porque o egoísmo está no centro desta crise. Quando eu sou indiferente com o meu próximo, quando eu só tenho olhos para mim mesmo, quando farinha pouca meu pirão primeiro, quando eu estou no centro. Precisamos atentar para isso, amados. Precisamos perceber as realidades uns dos outros e saber que somos chamados à comunhão de filhos, ao relacionamento. Talvez você tenha um irmão sentado do seu lado que está em dificuldades, que está às vezes precisando de uma exortação, que está às vezes precisando de um abraço, mas nós temos medo. Nós temos medo de nos relacionar, porque talvez isso vai nos trazer necessariamente algo que possa tirar-nos do nosso conforto. Talvez eu não queira saber de como está a sua vida, porque eu não quero complicação para mim. Talvez eu não queira saber da sua vida, porque isso vai me dar trabalho. Talvez eu tenha que te ajudar, talvez eu tenha que te aconselhar, talvez eu tenha que te dar dinheiro, talvez eu tenha que... Então, é melhor eu não saber muito da vida do meu irmão. Mas nós não somos chamados para isso, amados. Isso é uma lógica e é uma prática que tem sido ensinada pelo mundo, mas não no reino de Deus. No reino de Deus nós somos chamados à comunhão e a levar as cargas uns dos outros. E a segunda questão da indiferença é quando a palavra de Deus não recebe a atenção que lhe é devida. Começamos a escolher os textos em que vamos crer e os textos em que vamos passar por cima de largo. E também não pode ser assim, tendo visto o prejuízo nosso, porque Deus sabe o que é bom para nós. Nós estamos, a partir do nosso novo nascimento, aprendendo pela comunhão com Cristo e com a sua palavra, a viver. Mas a viver não como o mundo nos ensinou ou nos ensina, mas a viver o padrão de vida do reino de Deus, que é expressado pela vida de Cristo em nós. Nós estamos aprendendo com Cristo ao que é ser um ser humano. O que é ser um humano que Deus criou. Como é a vida, como se deve viver dentro daquilo que o Pai idealizou, daquilo que o Senhor nos criou. E para tanto, precisamos olhar para as Escrituras e ter uma postura atenta de não relativizar, de não achar que isto é legal crer e aquilo é melhor a gente passar por largo. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela é verdadeira. E ela é a palavra de Deus. Por meio dela todas as coisas foram criadas.
Somente apoiado nela é que nós podemos viver uma vida de igreja e uma vida de filhos e filhas de Deus. Então, atenção. As questões que podem estar causando ou que causam esta crise. A indiferença uns com os outros e a indiferença com a palavra de Deus. Vamos ler juntos aqui o texto de 2 Pedro 2:1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Este tipo de lógica é muito fácil. Você liga a sua televisão, você vai ver líderes cristãos que ensinam facilmente isso que eu estou te falando aqui. Ensinam que Deus deve servir ao seu propósito e não você ao propósito de Deus. Ensinam que a razão do seu dízimo ou da sua oferta deve ser as 10 vezes mais que você vai ganhar. E que normalmente sacrifício está relacionado a dinheiro. Ensinam que você deve ter o melhor carro, a melhor casa, porque você é filho do rei. E que você deve determinar e bater o pé como um filho birrento, até que Deus te dê aquilo que você exige. Não é difícil, gente, só vocês olharem. Deus é todo poderoso por definição. Ele pode fazer tudo, pois para Deus nada é impossível. Mas Ele não é como nós, que muitas vezes fazemos as coisas só porque podemos fazê-las. Existe algo que restringe a ação de Deus. Vamos ler junto? Ele poderia muito bem ter nos destruído depois de nossa rebelião e queda, mas não o fez por causa do seu amor por nós. Portanto, é com este espírito de amor que eu quero chamar a atenção dos irmãos, para não nos deixarmos seduzir e estarmos firmes contra as investidas deste mundo e sua religião sem cruz e sem fé provada por Deus. É neste espírito que eu gostaria que os irmãos entendessem a palavra nesta manhã. Meu amado, Deus te amou profundamente. A razão de você existir fala disso. Deus amou você. A razão de você estar aqui fala disso. Deus te amou profundamente. Deus desejou você profundamente. Deus quis você profundamente. E falar de um Deus que é ilimitado, que pode todas as coisas, mas que tem o seu amor como aquilo que direciona as suas ações. Deus não nos destruiu porque Ele nos amou. Nós nos rebelamos contra o Senhor, nós caímos, mas o Senhor, por causa do seu muito amor com que nos amou, enviou o seu Filho Jesus Cristo a uma cruz que fala de um amor extravagante, um amor que nós não podemos compreender. Este é o amor que Deus tem por você. Um amor que não poupa o seu próprio filho. Um amor que é capaz de dar todas as coisas. Porque Ele não poupou o que Ele tinha de mais precioso. Se você passa por um déficit de amor, se você não se entende como uma pessoa amada, corre para o seu quarto, meu amado. Dobre o seu joelho. Busque ao Senhor. Porque você é amado. Deus te amou. E esta é a razão de estarmos aqui hoje. O amor e a misericórdia de Deus. E é neste espírito que eu gostaria de trazer essa exortação com relação à fé. Na Bíblia, são inúmeros os escritos que têm como objetivo corrigir desvios teológicos,
conduta dos irmãos, alertarem a igreja contra falsos obreiros ou contra correntes filosóficas como o gnosticismo, que de alguma maneira procura minar os pilares da fé cristã. E nada é mais essencial para nós como cristãos do que a fé na palavra de Deus. Irmãos, nós temos sido minados no que diz respeito à palavra de Deus. E como eu já disse anteriormente, temos muitas vezes caminhado por uma lógica que só tem o seu sentido neste mundo. Nós precisamos retornar a velhas práticas. Precisamos que o Senhor, pela sua graça e pela ação do seu Espírito, nos dê um olhar para as Escrituras de amor e de fé, e de certeza e de convicção. Que nós, ao buscarmos o relacionamento com as Escrituras, tenhamos 2 objetivos. O primeiro, conhecer a Cristo, a expressão exata do ser de Deus. E segundo, entender que aquilo é a verdade da palavra de Deus. Se isto for, de alguma maneira, deteriorado na nossa realidade, com certeza a crise se instalará. Porque a palavra de Deus é onde um filho de Deus anda. A palavra de Deus é o chão firme que eu e você podemos pisar. Se não estivermos colocados na palavra de Deus, estaremos à deriva, estaremos flutuando, estaremos cambaleantes. Entre os escritos bíblicos, encontra-se a carta de Tiago. A reflexão sobre esta carta se faz necessário, tendo em vista os ensinamentos preciosos que o Espírito Santo nos dá sobre fé. Pois esta, a fé e fé na palavra de Deus, é o único antídoto que temos contra esta prática que tem mergulhado a igreja nesta crise, de viver pela lógica deste mundo. Vamos ler juntos? Porque tendo em vista que a fé é um convite à loucura, pois nos ensina a ter convicções em coisas que se esperam e a provar fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Para isto temos um convite de Deus: o meu justo viverá da fé. Nós somos chamados para viver da fé, e não pela lógica mundana, não pela possibilidade humana. Todas as vezes que eu e você andarmos simplesmente pela lógica deste mundo ou pela possibilidade humana, necessariamente nós estamos fora do campo da fé. Quando Deus só pode fazer aquilo que eu posso fazer, quando Deus está restringido àquilo que eu posso entender, nós saímos do campo da fé, saímos do campo do sobrenatural da palavra de Deus, e estamos no campo da carnalidade. Porque ser carnal nas Escrituras não significa você ter pensamentos impuros simplesmente, você ter atos escandalosos. Ser carnal nas Escrituras é todas as vezes que eu e você andamos pela nossa possibilidade, até mesmo dentro do aspecto religioso ou das atividades religiosas. Se andamos por nossas forças, somos carnais. A carta de Tiago tem sido no decorrer da história um escrito muito peculiar, pois entre os estudiosos há uma necessidade de criar uma harmonia entre o escrito de Tiago e os escritos paulinos, como se de alguma maneira tivéssemos que fazer um esforço para mantê-los dentro de um cânon onde ela possa coexistir com os escritos de Paulo, tendo em vista a aparente contradição, principalmente entre Romanos capítulo 4 e o capítulo 2 de Tiago. E o que dizem esses dois textos? Vamos começar lendo o capítulo 4, a partir do verso 2 até o verso 5.
Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Agora o texto de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14 e depois do verso 18 até o 23. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operou juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu as Escrituras, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Eu, alguns anos atrás, não gostava muito de ler o livro, a carta de Tiago. Principalmente por causa da comparação entre esses dois textos. Na minha pequena compreensão, havia uma contradição entre esses dois textos. Onde, no capítulo 4 de Romanos, se dizia que Abraão foi justificado pela sua fé e não pelas obras. E, posteriormente, Tiago começa a falar sobre a justificação de Abraão, incluindo as obras. Mas eu pensava, tem alguma coisa errada aqui. Será que eu não devo estar entendendo direito? E comecei a deixar a carta de Tiago de lado. Comecei a não atentar muito para a carta de Tiago. Porque de alguma maneira me parecia meio contraditória essas duas passagens. E até Martinho, até Lutero, teve o mesmo pensamento. Né? O que será que está em jogo aqui? Comecei a pensar e a colocar diante do Senhor. E lendo posteriormente a questão, o texto de Tiago, capítulo 2, e comparando com o texto de Romanos, capítulo 4, o Senhor me alertou que a questão aqui não estava tratando de graça, mas sim de fé. E pensei cá com os meus botões, qual é um texto propício para se aprender sobre fé nas Escrituras? E nenhum texto me pareceu mais propício do que Hebreus 11 no momento. E fui ler, e comecei a reparar, que diante de cada um daqueles personagens relatados no capítulo 11 de Hebreus, que são tidos como personagens de fé, que expressaram a sua fé em Deus, havia sempre um verbo ligado à sua expressão de fé. E nós sabemos que um verbo sempre indica uma ação, indica um fazer. E comecei a ver que a questão ali não era soteriológica, a questão não era sobre salvação, a questão era sobre fé. E é sobre fé esta crise que nós vemos na igreja hoje. O que é fé? Será que a fé é um sentimento? Será que a fé é simplesmente uma declaração verbal? O que é fé? Ou a fé necessariamente nos leva a uma prática? E comecei a pensar nisso. O assunto aqui, pulei aqui, né? Será que o Espírito Santo cometeu um engano?
Será que precisamos dar um jeitinho brasileiro para ajudá-lo, de maneira que ele não fique desmoralizado depois de uma gafe tão grande? Será que ele se daria ao papel de depender de piruetas exegéticas humanas, na esperança de que o ajudemos a limpar a sua barra? Pois, afinal de contas, não pode haver contradições nas Escrituras. Ou será que a questão é outra? Seria possível o problema estar em nós? Nós que muitas vezes distorcemos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, quando de alguma maneira ela não nos parece favorável? Quando ela insiste em não ceder, de maneira a tornar mais fácil a nossa vida de cristão? Quando ela permanece firme, rígida, como uma rocha, forçando-nos a aceitá-la como ela é, ou então inventarmos subterfúgios para desqualificá-la, ou mesmo ignorá-la. Nisto reside a causa da crise atual da igreja. Não se trata aqui de uma questão soteriológica, referente à salvação. Se a salvação é pela graça ou não, ou pelas obras, como alguns querem sugerir. A carta é dirigida a salvos, portanto, a questão não é esta. E este é um assunto que deveria estar superado. É evidente que a salvação é pela graça. Não tem nada a ver com mérito humano. A questão aqui, meus amados, não está relacionada à salvação. A questão aqui é de fé. É o que esta salvação produz em nós. O que a palavra de Deus produz em nós. E o que é viver pela fé. Não é uma questão de que se sou salvo pelas obras ou se preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Não. Salvação não se dá por meio de obras. Salvação se dá pela graça, por intermédio da fé, diz Efésios. Você creu em Deus, pela graça de Deus. Deus salvou você. A salvação pertence ao Senhor. Mas a questão aqui é como estamos vivendo esta salvação. Como estamos vivendo a nossa vida de filhos e filhas de Deus. É isso que está em jogo. Achar que a salvação vem por mérito é uma tentativa dos que ignoram o caráter amável e gracioso de Deus e a condição de morte e pecado em que o velho homem se encontra. Vamos ler juntos? Às vezes há os ignorantes, há as pessoas que ignoram o amor de Deus, que tentam justificar o amor de Deus por si a partir das suas práticas. Então ela não entende que Deus pode amá-la na condição de pecador que ela é. Primeiro que talvez ela nem se veja como um pecador miserável. Ela acha que talvez ela nem é tão má assim. Então ela desconhece, primeiro, a sua realidade de pecado e o amor de Deus que é capaz de amá-lo, mesmo contra a lógica deste mundo, mesmo aquilo que é inamável, mesmo aquilo que não tem nenhuma beleza em si mesmo. Deus amou a mim e a você de maneira incondicional e isso não está em nós. Aprove a Ele nos amar. Foi da vontade dEle nos amar. Então, às vezes, a pessoa ela ignora isso. Ela acha que Deus precisa ver em mim alguma qualidade que desperte nele este amor, que desperte nele o interesse por mim. Alguma qualidade que eu tenha inerente a mim mesmo, ou aquilo que eu faça para Deus, que pode falar, olha, este rapaz, dá para eu amar ele. Essa moça, aí sim, o beira-mar já não dá. Meus amados, o amor de Deus ele é incondicional. O amor de Deus e a salvação que Deus nos dá não tem nada a ver com méritos. É graça de Deus e amor de Deus. Ou também pode ser daqueles que cogitam das coisas dos homens, que insistem em manter o velho homem como centro do universo, mesmo que seja no meio de uma igreja. Porém, recusando-se a ir para o seu lugar de direito, ou seja, a cruz.
Existem aqueles que insistem. Ele não acredita. Ele não acredita que ele precisa morrer, que ele precisa nascer de novo. Ele acha que tem jeito para ele mesmo. Que no caso dele, Deus se enganou. Que no caso dele, Jesus Cristo não precisava ter morrido numa cruz. Era só dar aí o que eu preciso fazer. Me dá aí os 10 testamentos, os 10 mandamentos. Me dá aí como que eu vou. O que é preciso? Precisa ir na igreja? Precisa rezar? Não, deixa comigo. Ele não conseguiu entender que ele precisa ser exterminado e ele precisa ser feito novo. Ele não entendeu ainda que não há jeito para ele, porque se houvesse jeito para ele, se houvesse jeito para nós, Cristo não precisaria ter vindo. A única maneira que o Senhor teve para fazer isto foi nos incluir na morte de Cristo, nos fazer morrer naquela cruz e nos dar a vida de Cristo na ressurreição do Senhor. Paulo fala que se alguém está em Cristo é uma nova criação e nós precisamos nos entender como tal. Negar isto é negar o sacrifício de Cristo, é negar a sabedoria de Deus e é negar o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos daquela morte, precisamos daquele perdão e precisamos da ressurreição de Cristo para ser a nossa vida. Precisamos nascer de novo. E foi isso que aconteceu com a maioria dos irmãos que estão aqui. Mas agora a questão não é sobre isso. A questão é sobre como viver a nossa vida pela fé. Eu me perdi aqui, nem sei onde eu estou. A palavra de Deus já pôs um fim a essa questão quando diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. O assunto aqui agora é sobre fé, e em seu sentido mais puro. Como é que está meu tempo aí, Humberto? O assunto aqui é sobre fé em seu sentido mais puro. Mas o que é fé? Não é difícil encontrarmos pessoas que confessam crer em Jesus Cristo, ou que dizem acreditar em Deus, no entanto o negam por seus atos, ou vivem na prática da injustiça como se Deus não existisse. Será que isto é fé? Vamos ler junto? Professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Essas pessoas acham que pelo simples fato de dizerem que acreditam na existência de Deus ou de Cristo, terão algum crédito com aquele que sonda os corações e que sabe provar nossas declarações para saber se elas partem de um coração imperfeito, porém sincero, de alguém que reconhece o seu pecado e que tem em Cristo sua única esperança de mudança de vida, ou se parte de alguém que não se importa de professar a sua fé em Deus e em seu Cristo, desde que isso não requeira dele sofrimento, compromisso e autonegação, ou seja, desde que ele não precise tomar a sua cruz e nem andar nas pegadas de Jesus. Vamos ler? Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele. Meus amados, uma fé que não está disposta a se comprometer com a palavra de Deus ou com a sua fé, talvez precisa ser repensada. É nesse ponto onde a nossa fé está sendo provada. Será que pelo simples fato de eu declarar que creio em Cristo, ou que Deus... Eu vi uma capa de uma Veja, tinha duas vezes falando sobre questão de fé, uma era de 2000, outra era de 2004. Falava que mais de 90% dos brasileiros acreditam em Deus. Como seria um país onde 90% da sua população são regenerados verdadeiramente? São filhos e filhas de Deus, genuinamente, e vivem para Deus.
Por que isso não se expressa? Mas eles declararam na pesquisa que acreditavam na existência de Deus. Vou dar um exemplo bem simplesinho, bem bobinho aqui, de uma situação que, para ilustrar isso, nós usamos em um outro dia, no Ministério Jovem. Um irmão que ele não tem assim uma qualidade futebolística assim muito boa, chegou para mim e disse o seguinte: Alexandre, eu marquei 5 gols lá no futebol da Canaã. Eu falei, você tá de brincadeira comigo, né? Você já conhecia a figura. Aí ele falou, verdade, rapaz, quando que nem eu tô acreditando, marquei 5 gols lá. Falei, não, você tá de brincadeira, você não. Podia ser o Humberto, agora você... Aí ele insistiu, falou, verdade, rapaz, eu não tenho por que estar falando isso para você se não fosse verdade. Marquei 5 gols lá. Falei, que legal, cara. Parabéns, hein, bacana. Encontrei logo na saída um amigo e falei. O Renatinho disse, brincando, Renatinho, não é você não. Fulano falou que marcou 5 gols na Canaã. De pronto, o outro camarada já duvidou. Falou, não acredito. Falei, pode acreditar, cara. Ele me contou, ele não tem por que mentir para mim. Aí o cara olhou para mim e falou assim, se for mentira, eu posso cortar a sua orelha? Aí eu falei, opa, peraí. Ué, mas eu não já tinha acreditado? Eu não já tinha acreditado que era verdade, a ponto de estar declarando aquilo como verdade? Mas a partir do momento que eu precisei me comprometer com aquilo, onde a minha orelha ficou em jogo, eu já... Opa! Aí não, meu amigo. Se eu e você dissemos que cremos em Deus, mas não somos capazes de colocar a nossa orelha em risco, que fé é esta? Que fé é esta? Se eu não sou capaz de me comprometer com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu digo crer, que fé é esta? Será que isto é fé? Meus irmãos, necessariamente a fé precisa se comprometer com a palavra de Deus e com o Deus a quem ela se refere. Dizer que acredita em Deus, ou que é cristão, que acredita em Cristo, mas não ter uma vida que expresse na prática esta fé, isto é uma fé questionável. Isto poderá, à luz das Escrituras, não ser fé diante de Deus. Eu não estou falando aqui de perfeição e quero deixar claro aos irmãos. Eu não estou falando aqui de que não iremos errar, ou de que... Não estou falando disso. Estou falando de uma disposição de coração, de alguém que tenta olhar para as Escrituras, ouvir a palavra de Deus e falar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela vida nova que habita em mim, pela vida de Cristo que há em mim, eu quero obedecê-lo. Isso aqui não está escrito só por estar escrito. Isso aqui está escrito porque é uma realidade, Pai. Tu sabes o que é melhor para a minha vida. Tu sabes como eu devo viver a vida. Pai, me ensina a olhar para a sua palavra e a ver como verdade. Eu quero obedecer. A tua palavra diz que eu preciso amar o meu irmão. Não. A tua palavra diz que eu preciso amar o meu inimigo. Não, amar inimigo não é lógico. Não, amar irmão até que vai. Inimigo não. Pai, se a tua palavra diz, eu quero amar o meu inimigo, dá-me esse amor, Senhor. Dá-me a descobrir em Cristo que vive em mim esse amor, porque o Senhor já me deu esse amor, Senhor. Me dá fé para crer na tua palavra e saber que ela é verdade, e a viver por essa palavra. E não a desconsiderá-la simplesmente porque pela minha possibilidade isso não é possível. Viver pela possibilidade humana é viver fora do campo da fé. Se Deus falou, é para que obedeçamos. É para que buscamos nele a condição de viver aquela palavra. E não de nos acomodarmos com a nossa realidade e falar, não, é assim mesmo. Você é um novo nascido? Pela fé, sou. Filhão, essa pela fé parece que você está falando de um negócio. Deus está te chamando para trazer de lá para cá, não para empurrar daqui para lá.
Jesus Cristo morreu e ressuscitou, venceu a morte, para te dar uma vida nova, para te libertar do pecado, para te dar um coração que queira obedecer a Deus, como diz as Escrituras. Não descaracterize isso. Não permita que o mundo te ensine outra coisa. Que fale que a palavra de Deus, não, é para a gente ler de vez em quando, mas não é para levar a sério. É palavra de Deus, meus amados. Por meio dela, os mundos foram criados, o universo existe, tudo subsiste, porque Deus falou, haja! E se não estamos firmados na palavra de Deus, precisamos clamar a Deus misericórdia. Que o Senhor sonde o meu e o seu coração. Não há problema para pecador diante de Deus, porque para pecado Deus tem cruz. O problema é nós nos reconhecermos como pecadores e o Senhor falar, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu preciso da tua graça, eu preciso do sacrifício de Cristo, e eu preciso viver para ti, eu não quero viver para mim, eu preciso viver para a tua glória. Cristianismo sem cruz é a proposta da religião do mundo, e fé sem compromisso e envolvimento é o mesmo que cristianismo sem cruz. E isso é tudo que Tiago está combatendo em sua carta. Como podemos entender Abraão como amigo de Deus, justificado pela sua fé em Deus, sem um momento de cruz? Como seria se diante da promessa de Deus, vamos ler juntos, olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse, assim será a sua descendência. Essa é a promessa que Deus fez a Abraão. E diante dessa promessa Abraão dissesse, creio em ti, Senhor. E logo em seguida, quando aquele que sonda os corações viesse a provar sua fé dizendo, vamos ler juntos, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis 22, 2. Se diante desta provação, desta cruz, Abraão falasse, de jeito nenhum, Senhor, e recusasse a obedecer ao Senhor. Tem uma promessa, na promessa eu creio. Quando a aprovação de Deus vem, eu não. A questão é, será que ele estaria na lista de personagens de fé de Hebreus 11? Será que ele seria chamado amigo de Deus e pai da fé? Provavelmente não. E por que achamos que conosco pode ser diferente? Porque achamos que a nossa declaração de fé em Cristo pode ser acompanhada por uma falta de compromisso com a sua palavra e uma clara falta de preocupação em obedecê-lo? A pergunta insiste em não calar. Vamos ler? Pode tal fé salvá-lo? Para Tiago, tal fé é inoperante. Uma fé que não é capaz de ter envolvimento prático não é fé. Vamos ler? Fé sem obras é morta em si mesmo. O que percebemos em Hebreus capítulo 11 é justamente isso. Cada personagem daqueles citados não somente expressaram a sua fé de maneira verbal, mas tiveram a sua fé confirmada por aquilo que fizeram. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque. Abraão creu em Deus e por isso saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Noé construiu uma arca. Sempre há um envolvimento prático da fé. A fé sem obras é uma fé morta. E não é, vocês entenderam que não tem nada a ver com salvação aqui, eu estou falando para salvos. Se você pega o capítulo 2 de Tiago, quando você começa ali, ele está falando assim, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando aqui para aqueles que foram regenerados em Cristo. Se você não é, meu irmão, a graça de Deus está disposta, está disponível a você. Reconheça o seu pecado, clame a Deus misericórdia e Ele virá. Um coração quebrantado e um espírito contrito não desprezará o Senhor. Agora, não vive na dúvida, não vive mais ou menos, não. Se não é, não é. Se é, é. Se é, vamos buscar conhecer o Senhor, a sua palavra e ver o que o Senhor quer para nós. Os simpatizantes de Cristo podem até ficarem desapontados,
Mas não podemos baratear a graça de Cristo. Assim como Cristo não pôde fazer nada diante daquele jovem rico, que achava Cristo legal, que até reconhecia-o como mestre, que estava disposto a fazer algumas coisas para ganhar o reino de Deus, mas que ficou desapontado. Tem um errinho aqui, né? Que ficou desapontado ao saber que o caminho para o discipulado proposto por Cristo leva ao compromisso e à cruz. No capítulo 19 de Mateus, a partir do verso 16, temos a passagem do jovem rico. Ele chega para o Senhor todo faceiro. Bom mestre, que farei eu para... Conhece a lei e tal, vai, cumpre e tal. Tudo isso tem... Ah, você quer saber mesmo? Então é o seguinte, meu irmão. Você vai pegar tudo que você tem, vai vender, vai dar para os pobres e vem me seguir. Aí não dá. E a Bíblia fala que ele saiu triste porque ele tinha muitas riquezas. Aquela palavra que o Senhor lhe deu, aquele compromisso para ele não dava. Irmãos, não há nada mais glorioso para a vida de um homem. Não há nada que dê mais sentido à nossa vida do que viver para Deus. Ou com muito ou com pouco. Se Deus te dê muito, louve a Deus. Se Deus te dê pouco, sabe que Ele sustenta você. Porque tudo é nosso, diz a palavra de Deus. E nós de Cristo e Cristo de Deus. Mas necessariamente precisa um compromisso. Precisa que a cruz não seja uma mensagem que nós decoramos, mas que seja como Paulo fala lá no capítulo 4 de 2 Coríntios, que seja um levar em todo momento, em todo lugar, diário, a cruz de Cristo. Que nós permitamos a cruz de Cristo atuando na nossa vida. Para que o Espírito forme o caráter de Cristo. O seu chamado é ser como Cristo. Romanos 8, 29 fala sobre isso. Que Ele te chamou para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Nada menos do que isso. Ande por fé, meu amado. Para nós é impossível. Você vai olhar para você e vai falar: você está de brincadeira ser como Cristo. Você está de piada. Mas a palavra de Deus nos garante isto. Vamos nos entregar nas mãos do Senhor. Vamos pisar no mar e vamos, Senhor, a minha fé é pequena, Senhor. Senhor, eu preciso de Ti, mas eu quero isto. Eu quero caminhar nesse sentido. Devemos nos alegrar pelas circunstâncias trazidas por Deus, que tem como objetivo provar a nossa fé, para que depois de provada ela, vamos ler? Redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Fé é existir para Deus, confiança em Deus e descanso. O meu justo viverá da fé. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.